Muito bem, gente. Boa noite para quem está chegando aí. Estamos mais uma vez aqui. A gente está com a imagem um pouco distante assim, porque para ficar na tela e depois poder compartilhar com o casal convidado sempre é melhor nessa posição. Eu gosto de ficar mais perto assim, mas não dá agora. Que bom que vocês estão chegando, que maravilha, muito bom. Cada um de vocês aí seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém. Seja Louvamos a Deus por cada um que tem chegado, né? Está chegando e se conectando aí. Nós vamos começar mais uma live do Love. Essa é a nossa quinta live do Love, né? E nós pretendemos permanecer fazendo, né, amor? Estas lives, o tempo necessário, o tempo que Deus nos permitir, sempre procurando ter alguém ou de alguma forma compartilhar algo bom e positivo para a edificação e a fundamentação e edificação dos casais, né? Porque casal bem fundamentado, casal edificado, casal que tem um bom relacionamento, vai trazer uma família rica, abençoada e vai produzir uma igreja também abençoada. Também, né? Se a família é forte, a igreja é forte. Se a família é fraca, a igreja é fraca. Com certeza. E se o casal não se relaciona bem, a família é fraca. Não tem jeito, né? Em todos os aspectos. Então vamos, nesse momento, convido você que está com a gente para a gente fazer uma oração. E enquanto isso, vai compartilhando aí depois com o pessoal, né? Enquanto a gente estiver falando, para seus amigos, seus colegas chegarem também e participarem com a gente, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos com cada um que está conosco, que está participando das nossas lives. Amém. Muito obrigado, Senhor, por cada família representada, por cada igreja representada com estas famílias. E Tu sabes, Senhor, que o nosso desejo aqui é honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome através da edificação das famílias da igreja, da edificação das famílias que estão Te buscando, mesmo aqueles que ainda não pertencem a alguma igreja, mas que querem um relacionamento contigo, um casamento abençoado, transformado. Nós queremos abençoar esta família que nos segue, este casal. E esta pessoa também que está nos seguindo, que não é casado, mas quer, ó Deus, ter um bom casamento, aquela que precisa, Deus amado, unir sua família de novo. Ó Deus, nós oramos que o Senhor abençoe a cada um agora, trazendo uma palavra viva, uma palavra abençoadora, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que Amós 3,3 na Bíblia diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Né? Ou seja, pressupõe que para que alguém ande junto com alguém, é preciso que haja acordo. E o casamento é necessário, no casamento, que haja acordo, que haja harmonia, que haja uma interação, que haja capacidade de resolução de problemas, que haja uma compreensão mútua. O casamento é, digamos assim, a união de dois universos, de dois mundos diferentes, não é, amor? Verdade. Bem diferente. Bem diferente. Não só sexualmente, né, mas em todos os aspectos da história de vida e tudo mais. E nós temos hoje um casal que, quando nós nos conhecemos e nem pensávamos ainda em namorar, nós já conhecemos esse casal. Casal que tem sido amigo da gente por muitos anos. Verdade. A gente não tem podido estar muito perto, mas sempre o nosso coração está perto deles. Ariel e Shirley já eram casados quando nós começamos o nosso primeiro ano de seminário. Eles eram o único casal casado da turma, né? E desde aquele tempo... Eles, naquela ocasião era aniversário da gente, né? De casamento, lembra? Foi aos 27 anos. Quando nós encontramos a última vez com Ariel e Shirley, foi no Uruguai, que é a terra deles. Eles estavam passando uns dias de férias. Foi em 2013, né? Já fazem 7 anos. A gente estava lá na Argentina fazendo um curso do Keystone, e aí
tivemos a oportunidade no final de soubemos que eles estavam no Uruguai e nós marcamos em Colônia, no Uruguai, um lugar muito bonito. Fomos lá para encontrar. Então vocês vão conhecer o Ariel e Shirley, nós vamos conversar com eles, né? Já já. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicioná-los aqui. Opa! Tá complicado aqui para inverter a imagem. Muito bem. Só um instantinho aí, povo. Já estamos chamando nosso convidado. Isso! Alô! Ei, gente! Vocês estão mais perto que a gente. Nós estamos longeão. Nós tivemos uma pequena aula faz uns 2 dias, porque nós estamos acostumados com essa plataforma, mas que joia vê-los vocês. Igualmente, Ariel e Shirley Castillo. Prazer tê-los aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Não tinha volume. Agora? Ok. Estão ouvindo bem a gente? Agora? Sim, estou ouvindo bem. Obrigado. Beleza, então. Que bom. Nossa, Bom, Ariel e Shirley, vocês moram em Álamo, próximo de McAllen, no Texas. Próximo de McAllen. Lá, caindo do mapa dos Estados Unidos, Quase chegando no México, como né? 20 minutos da fronteira do México. Sim. Quantos quilômetros mais ou menos de Austin, que é a capital do Texas? Em horas. 5 horas. Porque o Texas é o maior estado da parte unida dos Estados Unidos, né? O Alasca só que é maior do que o Texas. É como o Brasil, o maior do mundo. Nós saímos do Brasil, que era o maior do mundo, agora Texas, o maior também. O Texas é grande. Muito grande. Nós tardamos para cruzar de sul ao norte aproximadamente 10 horas. 10 horas, 10 horas para cruzar o estado. Então, isso sul-norte. Este-leste, outra coisa. Eu acredito que seja como a Bahia, ou talvez deve ter mais ou menos a mesma. Não tem como a Bahia. Tão grande. Você cansa de dirigir até sair de Texas. É engraçado que quando nós voltamos de visitar nossos filhos, nós entramos no Texas às 10 horas da casa, mas nós chegamos em casa. Chegamos em Texas. Né? Mas quando saímos, é bem enjoado dirigir tudo Texas. Não para de a mesma coisa. É bom, graças a Deus. Então, Ariel, eu não falei muito sobre vocês, eu falei um pouquinho, né? Que nós fomos colegas no seminário que nós fizemos nos anos 80, né? Nós nos conhecemos em 1981, é bom falar para o pessoal saber. E vocês já eram casados, então, de certo modo, vocês naquela época já eram, depois, quando nós começamos a gostar um do outro, vocês acompanharam também o processo, né? Quando nós começamos a namorar em Torcendo para vocês. Eu quero dizer que eu falei para vocês, eu sempre falo de vocês como um casal modelo, no exemplo de que vocês, quando estavam namorando, eu fiquei surpreendida que vocês integravam outro pessoal. Só tinha como 3 ou 4 horas de namoro por semana, né? E nessas horas vocês faziam, não, mas a gente tem que ensaiar, fazer ensaio para domingo. E nós ficamos, mas eles estão dando do seu tempo. E eu fiquei bem maravilhada. E eu sempre falo disso, de que o namoro não tem que excluir as outras pessoas. E sempre falo de vocês. Obrigado. Eu me lembro em várias ocasiões, né, também, coisas que marcaram. Me lembro, Ariel, quando numa época você trabalhou na horta com a gente, e você, isso já era mais à frente, né? E você falou sobre
porque a gente perguntava alguma coisa, né, sobre a vida de casado e tal. E você falou sobre o fato de que mesmo já convivendo há tanto tempo, passava aquela paixão, né, efusiva que o casal, os namorados têm e tal, mas depois, quando vocês por algum momento se afastavam, viajavam, coisa assim, sentia o quanto o outro fazia falta, né? E depois a gente pode experimentar essa situação também, né? Perceber assim que o amor, quando ele é maduro, ele é um amor que assim convive pacificamente, não tem talvez aquelas demonstrações, digamos assim, fervorosas demais, mas ele é um amor que valoriza demais o outro, né? E isso é bom demais. Algumas mudanças, como está, lembro que você tinha teu braço quebrado. Como sempre. Eu disse ontem, estava quebrado. Ok, tá bom. Quando eu vou tomar esse exemplo, o casamento, com esse matrimônio, a vida de casado é mais ou menos assim, como teu braço quebrado. Você, aquela paixão do início, aquelas borboletas no estômago, aquela coisa vai embora, não? Você sabe disso. Parece que tudo está normal aí, aquela paixão baixa, tem seus tempos, mas é baixa. Mas quando você não está perto, como quando você tinha seu braço quebrado, você precisa, você sente falta. Quando está bem, você nem conta que o importante que é. Mas quando você tem falta dele, você não sabe quanto você precisa, né? Então, a palavra fazendo-se verdade, não é uma só carne. Eu sei que tem dado muitas explicações teológicas e não estou em contra delas, mas a verdade para mim, de uma só carne, tem que ver isso. Passa para fazer só uma pessoa, não? Quando sofre, você prefere sofrer você que tua esposa. Então, é outra coisa, não? É outra, como chama, outra etapa da vida, onde você sente a diferença da maturidade da relação. Você madurando, outra etapa da relação. Não é queimar a primeira, não. Não tem valor. É ótimo, mas é diferente. A mesma coisa quando o ninho fica vazio. Outra coisa também. Quando os filhos saem de casa, né? Esse é outro bate-papo. É verdade. Ó, gente, então, Missa e eu nos casamos em 1985. Foi bem recente, né? E, no caso, você já tinha um bocado de experiência. Mas eu me lembro que quando nós estávamos nos preparando para casar, a gente lembrava muita coisa de vocês como casal, especialmente um casal porque vocês compartilharam muitas coisas assim, né, com a gente, das diferenças que havia entre vocês e de como vocês aprenderam a resolver, né, os conflitos. Diferenças é uma maneira muito amável de dizer. Éramos opostos. Opostos. Somos opostos, polos opostos. Você sabe que... é verdade. Mas eu não sei se Mas deixa eu falar, Ariel e Chile, antes da gente dar, então, essa parte que é importante para nós vamos falar muito hoje sobre a questão dessas diferenças que você tem muita experiência sobre isso, né? Mas conta para o pessoal. Pessoal, gente, vocês que não conhecem aí o Ariel e a Chile, Ariel e Chile foram, como eu falei para vocês, colegas da gente, eles são uruguaios, mas vocês estão nos Estados Unidos desde que ano? 92. Agora, desde 92. Nós estivemos no México primeiro. Nós viemos a trabalhar na obra missionária no México, mas nós tivemos de sair por causa da documentação, né? Eles não davam para trabalhadores religiosos de
nenhum tipo. Eles nos identificaram. Eles não chegaram a nos pegar, mas eles nos identificaram como que estávamos morando lá. Então, uma história lá, mas nós tivemos de fazer mudanças. Né? Nós chegamos desde 92 nos Estados Unidos, e eles falam, então, espanhol e falam também inglês. E o português eles falam muito bem, até pelo pouco tempo que viveram aqui no Brasil, né? Mas é para vocês saberem, para o pessoal que não conhece, entender a questão do sotaque aí e tal. Sotaque do Uruguai. Mas conte um pouco para a gente sobre a história de vocês, né? Digamos assim, quanto tempo de casado, seus filhos, sua família. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer. Eu vou falar disso. Aqui atrás está a nossa... Não tem tempo de colocar todos os retratos, porque eles cresceram, se casaram, têm muitos filhos. Tem muitos filhos. Nós temos 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. A menina nasceu em Autônia, quando estávamos no último dia do 2º ano. Eu não faltei a nenhuma aula por causa dela. Começamos o estágio lá em Belo Horizonte. Depois, com 8 meses de gravidez, nós viajamos para o México. E nós chegamos em julho e em agosto ela nasceu. E depois, com 8 meses de gravidez, nós viajamos para os Estados Unidos. E o número 3 nasceu aqui em Texas. E depois, com 8 meses de gravidez, a gente viajou para Minneapolis. Aí a gente disse, já não vamos viajar, porque cada vez que viajávamos, a gente tinha um filho. Agora temos 11 netos. É uma bênção tão grande, a gente nem tem tempo de conviver, que são tantos, mas muito abençoados. Graças a Deus. Nós casamos no ano 79. Mas que vale que você lembre. Nós chegamos no seminário lá para visitar. Nós estávamos viajando de carona. Viajamos até o Rio. Voltamos. Estivemos, visitamos Maringá, visitamos Autônia, o seminário. Viajamos para Sete Quedas, naquele tempo existia ainda. Ficamos lá, viajamos para Foz do Iguaçu e voltamos para o Uruguai. 1 ano e pouco depois, voltamos para visitar de novo. Foi quando fomos aceitos, porque nós perguntamos para estudar lá quando nós passamos a primeira vez. Eles não tinham lugar para casais. Assim que 1 ano e meio depois nós voltamos e eles nos ofereceram esta vez. Sim. Se queríamos ficar. Então ficamos ali até 84, 85. 84 terminamos o seminário, 85 em Belo Horizonte e 85 chegamos a 85 no México. Estivemos até 92 no México. Lá trabalhamos na escola da Betânia também. Nós começamos uma igreja, a comunidade, o trabalho, começamos uma igreja e começamos um trabalho num grupo não alcançado pelo Evangelho. Hoje em dia eu acho que tem 2 igrejas com pastores do mesmo grupo étnico. Eles falam sua língua. Então, finalmente, nós paramos aqui. Aqui estamos. Tchau. Muito bem. E fala alguma coisinha sobre o ministério de vocês hoje, como é o trabalho que vocês desempenharam e desempenham hoje. Ok. Nós chegamos aqui, nós pastoreamos uma igreja por uns anos. Logo nós voltamos para o México, voltamos para aqui, voltamos a pastorear. E logo ajudamos outras igrejas e finalmente nos dedicamos nós tomamos um tempo sabático para descansar e aí começou um ministério de casais e padres e paternidade, maternidade, casais. Nós tínhamos
a ideia, ele foi no retiro espiritual com os líderes da igreja, perguntando a Deus onde é que nós começamos. E a ideia era começar pelos jovens, porque eles estão bem desorientados, aqui tem muita droga, gravidez prematura, tudo isso. Então, mas nós falamos, mas qual é a causa disso? E a gente voltou de que o casal eram os pais, mas os pais não podiam fazer o trabalho se eles não estavam bem. Então, nós queríamos trabalhar com jovens, mas depois que os pais, mas depois temos que trabalhar com o casal, que é a coluna da família. Então, como que voltamos para trás e desde então temos encontros de casais. E é um trabalho bem interessante. Nós gostamos demais, mas é super interessante a falta de preparação que a maioria dos casais tem. Eu acho que fomos abençoados de estar lá na Betânia e como nós temos falado com vocês, uma das coisas que nós aprendemos é dos temperamentos, que não é que somos assim por fastidiar o outro. O que nós achamos que nos apaixona, isso depois nos incomoda, mas quando a gente começa a entender a si mesmo, então pode entender a outra pessoa e não está tratando de mudá-la. Legal, então exatamente eu ia perguntar para vocês essa questão, porque sempre que nós conversamos e mesmo mais recentemente, né, vocês sempre falaram sobre essa questão que aconteceu com vocês, né, como aconteceu por vocês serem bem opostos, né, tanto na questão da formação, da cultura familiar, como também nos temperamentos. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso, né? Mas então vocês sempre falaram sobre a questão que vocês viveram isso e que isso é muito comum, isso acontece normalmente nos casais, que são aquelas características ou aquelas coisas da outra pessoa que atraem a gente, que nos apaixonam, faz a gente se apaixonar pelo outro, acabam se tornando coisas que depois fazem a gente se aborrecer, né? Criam conflito ou frustração, né? Então, vocês costumam dizer o que te apaixona é o que te aborrece, né? Então, explica um pouco sobre essa questão, né? Vocês com certeza vão citar exemplos aí da experiência de vocês. Acho que ele tem mais exemplos. Bom, eu acho que eu não sei se o pessoal aí precisa, eu acho que as brigas são só aqui, eu não sei, casais lá no Brasil brigam, não. Casal aqui no Brasil não briga, não, mas fala aí. Tá bom. Já são como os anjos, então. Bom, a verdade é que nós aprendemos dando, como se diz, topes? Dando topes no chão, batendo a cabeça. Batendo a cabeça. Topado. Aprender. Foi muito muito aprender assim. É uma escola que o que você aprende não esquece, mas para aprender, rapaz, é muito duro, sozinhas. Mas eu sempre pensei que o casamento não era uma piada de Deus para nós. Tem de funcionar, mas eu não sei o que fazer. Não, eu orei para que Deus mudasse minha esposa. Eu fiz de tudo, mas para ela mudar, né? nada funcionou, nada não. Então, uma coisa agora, pondo as coisas em linha, nós temos de ver o casal, a relação, como a lente de que nós devemos mudar a nossa mente. Nós trazemos nossas próprias histórias, trazemos nossas próprias ideias. Muitas vezes nós somos bons exemplos, nós temos aprendido no caminho, mirando, olhando as pessoas, mas na casa, quem tem ao redor não sempre é acertado. Então, precisa de entender que nós devemos entender que trazemos uma formação que muitas vezes não é a correta. Não quer dizer que tudo é errado, mas nós temos conceitos errados, valores errados. Não? Eu conheço casais aqui que eles quebraram sua relação antes de casar
porque ela não parava atrás dele para servir o que chama aqui tortilha, que é como pão. Aqui o costume é que tem de estar a mulher aqui atrás parada servindo o homem para comer. Isso é algo muito mexicano. Isso é muito importante. Então, nós trazemos ideias. Isso parece que não é certo, mas para as pessoas que o fazem é certo. E isso pode trazer um problema certo, grande. Mas a palavra diz que nós temos que mudar a nossa mente. Okay? Eu escolhi para compartilhar Romanos 12, 12 e 3, que diz que deixemos o pensamento do mundo e que sejamos transformados, deixemos que Deus nos transforme, mudando nossa mente. Eu sei que não é o contexto do casal, mas é um princípio. Se nós quisermos mudar, temos de mudar nossa mente, o jeito que vemos as coisas, e aprender. E nisso nós temos de aprender sobre os temperamentos. Mas, foi terrível. Foi terrível. Ninguém mandou ele se apaixonar de mim. Ele já sabia. Eu vi ela, quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei fora de mim. Não, apaixonado, eu fiquei cego, eu fiquei tudo que você quiser, eu fiquei enfeitiçado. Não podia respirar, rapaz. É uma coisa que até que não chegou o dia e nós casamos, foi difícil a coisa. Mas um dia começou devagar, eu comecei devagar, mas em minha mente ela começou devagar a mudar. No princípio, tudo jóia. Tudo estava certo. Nós falávamos, conversávamos e nos ouvíamos um ao outro. Até as coisas que não eram certas eram engraçadas. Eu lembro ela esquecendo o livro da faculdade no ponto do ônibus, no ônibus, mais de uma vez. Livros muito caros. Eu esqueci. Sim, mas alguém levou para minha casa e me deu. Mas como é isso? Uma cidade de 1,5 milhão de pessoas te levam um livro da tua casa. Nós ríamos e achávamos engraçado. Mas o dia que ela começou a esquecer a chave do carro, a carteira, começou o cartão de crédito, a coisa não foi engraçada, não. E aí estamos falando de uma característica do temperamento sanguíneo, que nós aqui temos... É bom, já que vamos aproveitar então e dar porque muita gente talvez nunca ouviu ou ouviu muito pouco sobre a questão de temperamentos, né? Na verdade, embora é uma teoria que a psicologia moderna não aceita muito bem, mas que é uma teoria bem antiga, né, sobre a maneira como nós, humanos, somos formados. Então, existe uma ideia de 4 temperamentos. Vamos tentar resumir para não delongar demais. Que seria, então, o sanguíneo é um temperamento bem expansivo, alegre, mas também inconstante e tal, né? Daí vem o colérico, que é um temperamento brusco, enérgico, né? Digamos assim, toma aquelas posições radicais, firmes e tal, e age com bastante energia. Depois disso tem o melancólico, que é aquele tipo mais triste, mais introjetado, mais filosófico, pensativo, tal. E tem o fleumático, que é aquela pessoa fria, né? Que a gente costumava brincar, né? Que o sanguíneo diz assim, o sol nasceu do outro lado. Ele diz assim, gente, o sol nasceu do outro lado, olha lá, tal. E o fleumático fica olhando, né? São extremos, né? O sanguíneo de um lado, o fleumático do outro. E a história... Nesse aspecto de temperamento, só para tentar explicar um pouco para o pessoal ter o contexto. Por exemplo, a Mícia tem um temperamento exatamente o inverso do meu. Então, numa classificação, eu sou uma pessoa melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático. E Mícia é o contrário, é fleumática, sanguínea, colérica, melancólica. Então, é o contrário exatamente.
né? E normalmente a gente se sente atraído por uma pessoa que tem um temperamento diferente. Porque os opostos se atraem, né? Mas depois eles se atracam, né? Bom, então, pelo desconhecimento. O que me atraiu dele é que ele é melancólico, eu sou sanguínea, eu sou muito superficial. Ele, cada vez que falava, era uma coisa profunda. E eu ficava, uau, como ele tem tanto esse pensamento. E ele era... Tudo que ele ia fazer uma decisão, ele investigava, eu ficava apaixonada por isso. Mas depois, olha, quando você vai fazer uma decisão? Demora. Você passa toda a vida. Não, ela era muito alegre. Óbvio, nós temos ninguém é só um temperamento, tem muitas ações. Mas o predominante é o que você procura. Deus diz que nos deu uma ajudadora idônea, e não é que é uma boa secretária, não nada que cozinha bem, não nada disso, não é um complemento. E o interessante disso que deixa eu dizer uma aclaração dos temperamentos. Ultimamente a psicologia está aceitando cada vez mais. Sim. Cada vez mais mestres estudosos estão aceitando que é uma parte importante do pessoal. Ainda andam com confusões, mas já estão cada vez mais aceitando o fato. E o temperamento para o pessoal que não tem ouvido, é a nossa maneira de reagir aos acontecimentos do nosso entorno. É uma maneira de reagir. Está ligado com os fluidos do corpo. E a gente nasce com isso, mas o interessante que a gente aprende com a palavra de Deus é que isso não é determinante. A gente não muda de temperamento, mas pode melhorar. Não é que a gente diz, mas eu sou assim, eu sou esquecedora. Eu esqueço muito das coisas, então, assim sou eu. Não, eu tenho que tomar... Eu tenho que tomar ação, e agora eu tenho que colocar no celular e lembrar onde ficam as coisas. E eu sou desorganizada por natureza, então, tudo... Não, agora eu tomo ação para mudar aquelas coisas que são meus pontos fracos. E ele também. Ele tem feito também. Quando Deus nos deu uma mulher ou uma esposa, no caso das mulheres, diferentes, não é porque Deus queria se divertir olhando para nós os problemas que nós enfrentamos, não? Deus nos deu um cônjuge, cônjuge se diz? Cônjuge. Correto? Okay. Cônjuge. Diferente para nos complementar. E interessante, uma ideia que eu não conheci no princípio, até muitos anos depois, é que as partes fracas da nossa relação são partes que precisam de desenvolvimento. Que quando nós temos problemas de comunicação, problemas de não pôr-nos de acordo, são problemas onde nós temos de trabalhar para desenvolver essa área. Por isso, é nossa ajudadora idônea também, porque Deus usa para nos melhorar como pessoas. Eu sou a melhor pessoa, e não é que eu diga porque eu vou me elogiar eu mesmo, mas eu posso ter mais domínio agora, eu posso ter mais decisões mais rápido que antes. Ainda continuo sendo melancólico, mas muito mais controlado, muito mais equilibrado. E vejo a vida de outra forma, outro jeito. Não com pessimismo. Nossos problemas não são competência e competição. Não são competição. Não são competição. Não, agora temos diferenças, e quase sempre que podemos, no momento, tratamos essas diferenças. As diferenças são para complementar, né? Para fazer você completo, no caso. E as que temos problemas são para desenvolver um ou outro.
ninguém muda se o desejo de mudar não é maior que o desejo de ficar como está. Por isso, nós temos de transformar-nos pela renovação, pela mudança de nossa mente, decidir, ok? Com decisão, ser proativo para decidir mudar as coisas que estão fracas na relação. Então, isso te vai dar vitória, te vai dar melhor relação, te vai dar melhor serviço para os demais, melhor... Hoje em dia, estamos muito fracos. Olha só, quem são os que são, como dizer, role model, o que são modelo para os jovens. São modelo para... Aqui, acabo de ler que tiraram uma mulher de cor, a tia Jamima, alguma coisa assim, que foi a primeira que foi na universidade de color, foi uma mulher que lutou pelos de cor, foi uma mulher que trabalhou, lutou pelos direitos civis de sua raça africano-americano, e tiraram ela, estão lutando para tirar ela das fotos e por uma mulher que há 3 anos atrás era homem. Então, os modelos que temos hoje para a mocidade, para os jovens, está terrível. Então, os casais, meu país, eles já não estão casando. Eles estão se juntando. Então, precisamos que os jovens vejam que estar casado tem valor, que estar casado é o correto para uma relação de casal. E também que os pais estão trabalhando, falar para os filhos, não é aquilo... Bem, agora eles já não se fecham no quarto, no dormitório para brigar, né? Eles brigam. Mas antigamente parecia que os casais eram perfeitos, né? Porque eles não brigavam em frente das crianças. Mas devemos ensinar como resolver o conflito. A gente vai ensinar gente de êxito, de sucesso, como se diz? Sucesso? Quando eles sabem resolver os conflitos. E um conflito começa quando a gente... Se eu quero trocar ele para como eu estou pensando que o meu temperamento, a minha personalidade é melhor do que ele. E a Bíblia fala aqui no versículo 3, eu digo a todos vocês que não achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue-se a si mesmo. Então, em vez de se por que você não é como eu? Por que você não pula, não brinca, não faz assim? Nós tivemos uma conversa. Vamos dizer conversa. A ver. Então, eu disse para ela, se esta casa, alguma coisa estava fora do lugar, então nós estava talvez por 2 ou 3 dias, não sei, não lembro. Então eu disse para ela, olha, muito bravo. Né? Muito profundo também. Ele disse, se esta casa, se os dois fôssemos iguais como você esta casa seria uma bagunça completa, loucos todos. E ela me disse, bom, se fôramos dois como você, isso seria um cemitério. Então, bagunça ou cemitério? A gente junta a bagunça e faz. Mas isso não é uma coisa de aprender num bate-papo, né? Mas é ter em consideração. Nós estamos naquele estágio agora, 41 anos depois, mas acho que com os 30 anos a gente começou a compreender. Estamos realmente sendo felizes e apreciando as diferenças, que foi o que no começo nos atraiu, mas depois, como não ia com nossa agenda, não ia como nós queríamos, nós rejeitamos, dizendo, não, você tem que ser como eu. Mas é muito mais gostoso aceitar a pessoa como é, porque estamos juntos nesta viagem, aprendendo a ser mais maduro, aprendendo da palavra, aprendendo juntos. Não é que você é melhor que eu, nem eu que você.
ele era muito pessimista, agora ele é otimista. Não é tanto como eu, mas ele vê a vida de uma outra maneira. Não, E eu tenho a palavra, ele era muito otimista, chegando quase irresponsável. E agora eu falo, mas estou deixando ele falar um pouquinho. Não, mas... Porque antigamente só você falava e não falava nada. Mas quando nós conhecemos, nós somos como os vendedores, não? Nós falamos as coisas melhores de nós, nós mostramos o melhor nós. É como quem vende carro velho, não? Lava muito bem, passa que fique brilhante, não para vender, e que não faça muito ruído, não acelera muito para que não usem os ruídos do motor. Um quase que é assim quando está no namoro. Um quer dar o melhor, mostra o melhor. É lógico, não está mal, mas é parte da relação. Mas depois começa a realidade. Você não pode ser quem não é o resto da vida. Então, tente trabalhar nessas coisas. Né? A minha professora falava, como o resumé, ela diz, isso é o melhor de você. This is the best of you. O currículum vitae é the rest of you. Outra coisa é o resto de você. Quando a gente namora, a gente coloca o melhor da gente. Mas, como ele falou, a gente não pode atuar toda a vida, tem que mostrar o que é real. Não é má intenção. Não é má intenção. Não é um mau negócio que está tentando fazer. Mas é muito importante. Realmente, as coisas mudaram para nós quando eu entendi os temperamentos. Eu entendi que ela não era, vamos dizer o que eu utilizei, a palavra que eu usei agora, irresponsável ou despreocupada da vida. Não era assim. E entendi, e é importante entender-se assim mesmo, porque eu entendi que eu era, tudo era visto com uns óculos grossos, muito aumentando, como uma, como se chama, uma lente. Uma lente muito grossa para ver as coisas muito maior. E eu vi uma vez, ela disse, você nunca disse as coisas que estão bem, sempre disse as que estão erradas. E disse, a que estão bem é como tem de estar, não é errada que tem de mudar. Então, é muito horrível. Hoje eu sobrevivi bastante, gente. Pois é. Mas é importante o compromisso, porque se você não tem compromisso, hoje em dia tem jovens indo para morar juntos ou casar, até que a coisa não dê certo. Então já entra para o relacionamento com a ideia de que se não der certo, vai se separar. Então nós precisamos nos entender, compreender. Por isso é importante se conhecer antes de casar. Nós hemos falado para nossos filhos, para outros casais, a relação de vocês. Não era uma relação de pressa, era uma relação de se conhecerem todas as situações ao redor que tínhamos. É muito importante nos conhecer assim, porque senão depois é muitas surpresas, não? Porque está mostrando melhor, está sendo melhor, sorrindo todo o tempo, mas o dia que tudo passou, e então começamos ei, você tem de mudar. Não, porque você tem de mudar. E ninguém quer parar. Hoje em dia, com mais autoridade nesta área de dizer quantos anos vão passando, nós ficamos velhos, entendemos a importância que tem poder fazer essas mudanças quando está jovem. A conhecer-se antes, conhecer tua vida, de onde você vem. Uma vez nós, uma das primeiras brigas, uma conversação, diferenças de opiniões. Nós fomos morávamos no sul do país e fomos para visitar a família dela na divisa com o Brasil. Livramento, Santana do Livramento. Então, minha casa, nos últimos anos que eu morei lá, por muitos anos, tinha açougue. Então, eu estava
eu não queria nem ver carne, farto de carne, todo dia, toda hora é carne, carne. Então fomos para visitar sua família e lá, pois, eu gostava de sardinhas, porque o peixinho era muito escasso no sul e era importado e vinha do contrabandeado do Brasil. O Brasil, ou Espanha. Então, nós compramos. Chegamos na casa, fomos visitar minha família, também nos deram carne. Não queria. Ela disse, que vamos comer? Eu disse, sardinha? Eu disse, não, carne. Sardinha, não carne. Eu disse, para mim, sardinha era especial. E para mim, era o que nós tínhamos, quando já não tínhamos de comer, arroz com sardinha. Às vezes maionese, mas só arroz com sardinha era o último na minha casa. Nunca tínhamos carne. Então, nós brigamos por isso. Sardinha, carne, sardinha, carne, sardinha, carne. Brigamos. E não entendíamos, até que num momento, não sei quando, se foi... Adivinha que nós comemos? Carne. Por isso que agora a harmonia. Eu aprendi, agora nós temos harmonia. Não, mas a gente se diverte agora, mas foi difícil. É por isso que nós escolhemos trabalhar com casais e queremos chegar aos casais mais jovens, porque a vida é tão curta e a gente briga tanto por coisinhas que não têm sentido. Então, entender um ao outro é muito importante. É uma das coisas, tem muito mais, mas isso nos ajudou muito desde o seminário. Nós vemos muitas pessoas sofrendo, famílias, casais, filhos, porque os pais não levam bem, casais que seu casamento vai embora, então, infidelidade, do que você quiser. Temos de tudo. E nós decidimos, eu tinha um pouco de dúvida no princípio, por muito tempo a inquietude dos casais, das famílias, dos filhos. Quando Deus falou comigo isso, de que tínhamos de trabalhar com os jovens, ou chamou a atenção para os jovens, eu pensei em trabalhar com jovens e depois disse, não, para os jovens tem essa vida, porque aprenderam na casa, o problema está na casa, na raiz. Então, eu pensei que eu não tinha condição, porque nosso casamento, nosso matrimônio não era o melhor, tínhamos muitos problemas. Então, estávamos saindo já estávamos melhorando, já tínhamos aprendido, estávamos aprendendo a crescer e a desenvolver. Mas Deus falou comigo, você não vai ir lá porque você sabe muito. Você vai lá porque você teve muitos problemas e está resolvendo. Você sabe como resolver os problemas. Não vai lá porque você é perfeito. Eu preciso que você diz para eles como resolver os problemas que você já passou por eles, né? Então, essa é a razão que temos a inquietude. Temos estado tomando algumas aulas para trabalhar com matrimônios, com aconselhamento com casais e terapias familiares. Agora, Deus nos dá licença, mês que vem, nós terminamos nosso mestrado nesse assunto e estamos trabalhando para dar melhor ajuda para as pessoas. Não? A melhor maestria é a nossa experiência. O outro é só para para mostrar. Mas é muito importante. É muito importante, sim. Deixa eu dizer o que nós temos falado. É muito importante que nós entendamos de onde nós estamos vindo. As pessoas, ainda que sejam vizinhos, as casas são um micro ambiente onde crescemos diferentes, onde as coisas são importantes aqui, do outro lado da parede são diferentes na outra casa. Então, entender que nós somos formados de jeitos diferentes, por influência de pessoas diferentes, com diferentes ideias e valores, alguns que não são bons, alguns muito bons, mas as coisas que são importantes, mas temos de entender as diferenças, temos de entender que nossos temperamentos
é algo que nós trazemos conosco quando nascemos, mas que pode ser moldear, porque precisamos mudar nossa maneira de pensar, mas entendendo que o poder vem de Deus, que a visão da família de Deus vem de Deus, porque é o plano de Deus, e que nós precisamos nos disponer para ser mudados por Deus. Senão, nosso trabalho, nossa modelagem para o mundo ao redor, ainda dentro da igreja, às vezes, vai ser falho. Não? Precisamos trabalhar nisso. E, sobretudo, o modelo que estamos deixando para nossos filhos. Puxa vida. Quando nós nos damos conta, eu quero chamar a atenção aos casais aqui, que as meninas vão buscar um homem que se pareça ao pai. Os meninos vão buscar. Assim aconteceu com minha família. E eu estava dizendo, você vai. Eu vou levar muito bem com sua esposa, porque ela vai ser igual a mim. E foi. E a menina que ela chocava com o Ariel diz, você vai casar com um igual que Ariel. Casou igualzinho, mas pior. Ali, pior. Não, mas quando a gente percebe isso, digo, puxa vida, estou fazendo um modelo do futuro dos meus filhos. Eu me dizer uma coisa. I'm sorry. Não, desculpa. Sabe que temos um genro, o esposo da Viviane, que nasceu no Brasil. Eles moram aqui pertinho, os outros moram longe, mas eles moram aqui pertinho. E ele é muito, muito bom rapaz. Muito bom rapaz. Aí eu tentei corrê-lo, mandá-lo embora, mas não foi, graças a Deus, que não foi. Ele é muito bom. E uma das coisas que eu nunca fiz, muito poucas vezes eu fiz com a Shirley. Primeiro, não tínhamos carro, e depois que tínhamos, porque não tinha costume. Mas eu abri a porta do carro para subir e para baixar. Meu genro faz isso com minha filha, entre outras muitas coisas boas. Essa é uma pequenininha, mas eu estou esperando chegar a ver quando minha neta, a filha deles, tenha namorado. Ela não vai aceitar alguém que não abra a sua porta. Eu tenho certeza, porque nós que é prático como uma menina. Nós pais damos o nível de tratamento que eles vão aceitar como mínimo. Então, essa é outra coisa muito importante para nós mostrar para nossos filhos. Deus tem tido misericórdia conosco, mas temos errado muitas coisas fizemos certas pela misericórdia de Deus, mas nossos filhos têm boas famílias, graças a Deus. Mas eu quero ver isso que eu não fiz e que ele está fazendo. Mas o exemplo. Sim, sem dúvida. Bom, né? Isso é um fato realmente universal, né? Que é observado por estudos de psicólogos, de conselheiros, de tudo, que realmente os filhos, homens, acabam procurando alguém que tenha um modelo, ou pelo menos características da mãe. Às vezes até inconscientemente. Sim. Porque muitas filhas, às vezes, não querem ter alguém como pai, mas inconscientemente acabam procurando. O casamento, ele acaba se mostrando ser como parecido. as filhas dos bêbados, elas procuram o bêbado e não é inconsciente. Mas esse é o nível que eles aceitam, esse nível como como chamava, um barril, um recipiente, uma tinaja do vinho de Jesus, não? Tem uns que são feitos com madeira. Sim. E diz que uma dessas não vai ser cheio mais baixo chega. E esse é o mínimo, inconscientemente, isso aí. Essa é uma responsabilidade muito grande. Por isso vale a pena. Além de que a gente desfruta, você fala desfruta? Sim, desfruta. Desfruta muito mais da vida. Nós ficamos... porque a gente brigava por coisas tão tolas. Tão tolas. Sim, então coisinhas. Ariel fala uma ilustração das batalhas pírricas. Oh, okay. Bom, eu gosto dessa general,
vou fazer para ela. Só faltam 5 minutos. Pra ela. Só 5 minutos. Ok, só para ela. Tem muitas histórias sobre a mesma coisa, mas diz que o general Pirro, romano, ele ao frente do exército da Roma, foi a conquistar uma cidade e levou, naqueles tempos, levavam 6 meses, 1 ano, 2 anos, sitiada a cidade até ele render. Então, eles lutaram por muito tempo, eles perderam muitos soldados, mais da metade, uma coisa incrível, 70% dos soldados. Então, ele veio, apresentou-se com o rei e diz, nós temos conquistado, temos vitória sobre a cidade que tínhamos sitiada. Disse, e quantos mortos você teve? Se nós tivemos 70% dos soldados mortos. E o rei disse, como você vai festejar a vitória? Com 2 batalhas dessas, nós acabamos com o exército. Porque para conquistar uma cidade, custou 70% do exército. Às vezes, nossas lutas são batalhas pírricas. Bom, esse é o nome que dá às batalhas pírricas, quando você ganha uma coisa, mas o custo foi muito alto. Então, no casamento, nós falamos, quando um ganha, os 2 perdem. É uma batalha pírrica. É uma batalha pírrica. Temos que ter um acordo para os 2 ganhar. Porque se um ganha, é uma batalha pírrica, os 2 perdemos. Sim, porque o que perdeu, se sente perdedor, não se sente companheiro, não se sente colaborador, não se sente ajuda idônea, não se sente protetor, nada, porque só ganhou. Só as batalhas têm de ser a metade como diz, do pastel do bolo para cada um. A metade. Estamos chegando no fim. Okay. É isso aí. Isso mesmo. Alguém ilustrou que uma diferença entre o tênis e o frescobol, né? Vocês lembram? Frescobol? Não entendi isso. O frescobol é aquele que você brinca na praia com as raquetes. Sim. E o tênis também se joga com raquete. Só que o tênis você tenta fazer com que o outro não acerte a bola. Mas no frescobol não, você tem que lutar para bater a bola para o outro, porque senão o jogo você cansa demais, toda hora interromper o jogo. Então, o casamento é mais frescobol, né, do que tênis. Ou seja, não adianta você querer derrotar o outro, você tem que jogar a bola para ele poder jogar para você de volta. Né? Muito bom isso. Tá boa, Isa. Eu acho que eu vou pegar a sua ilustração. Gostei mais. Muito bem, gente. Olha, foi assim um tempo muito bom. É pena que passa muito rápido, né? Quem sabe a gente pode marcar um outro, né? Aí, quando vocês quiserem falar sobre criação de filhos, por exemplo, que seria legal. Vamos marcar uma outra data com vocês novamente, tá bom? Se vocês quiserem, tá bom. Eu ia ter tempo com vocês. Que a audiência decida. Não, com certeza. Eu fico assim, sempre lamentando que muita gente que precisava ouvir coisas assim, às vezes não se importa, né? Mas vai ficar graças gravado, a Deus tem gente tem muitos irmãos que dão valor, né? E que participam, é muito bom, né? E com certeza foram abençoados. Eu desfrutei do tempo com vocês, imaginando que estão aqui pertinho. Eu só quero falar que nós amamos o Brasil. Quando nós saímos do Brasil para México, porque Deus nos mandou nós chorar. Sabe que nós fizemos tudo para ficar no Brasil, não podíamos ficar. Fizemos tudo para ficar. Tentamos tudo. Nós mandaram embora. Amamos o Brasil. Amamos vocês. Temos uma filha brasileira. Amamos vocês. Nós também. Vocês nunca deixaram de estar no coração com a gente aqui. Aqui. Um abração, até a próxima. Vai ser muito gostoso aqui para nós. A Viviane. Tá, eu tenho que terminar, Shirley, porque senão não consigo gravar, tá? Vai. Valeu, gente. Jesus abençoe vocês. Valeu. Um grande abraço a todos que participaram. Semana que vem é Ciro e Yara de Paula com a gente. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.